fará. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, na rua Cussi Júnior 325, no centrão da cidade. Para quem nos acompanha ao vivo, este é o Santo Jejum da Vitória, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, e você é o meu convidado especial. Vamos para o Salmo 27, versículo 1. Você sabe que nós temos uma reunião na sexta-feira, e sendo sincero a vocês, até uma reunião menor, mas com gente que gosta mesmo de aprender a palavra, e vem aqui não por causa de campanha ou qualquer outra coisa, mas vem para aprender de Deus. E como é um grupo reduzido, nós podemos nos aprofundar na palavra, sem preocupar com estética, ou com manter a plateia animada, acordada, mas é um culto que a gente vai esmiuçando a palavra, e isso faz muito bem para a gente. É um culto tão bom, tão importante, que eu costumo tirar desta ministração da sexta-feira a pregação do domingo. Por quê? Porque conforme eu vou revirando, esmiuçando a palavra, Deus vai abrindo o entendimento, vai trazendo novas revelações. Inclusive, já fica o convite: quarta-feira é a oração pela família, a grande corrente, mas sexta-feira é o estudo da palavra, a libertação mediante o estudo, o aprofundamento da palavra de Deus. Mas isso não faz bem só para o povo, faz bem para mim também. Por quê? Porque eu também me aprofundo nela, eu mergulho na palavra, e a gente vai abrindo os horizontes. Na sexta-feira nós falamos dos Salmos 27, verso 1, e aqui Deus me deu a mensagem de domingo. Olha o que ele diz: o Senhor é o quê? A minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem ou de quem me recearei? Eu costumo dizer que nós erramos porque nós sempre interpretamos ou lemos a palavra começando pelo resultado. Nada me faltará, mas a gente esquece da primeira parte do versículo. Qual é a primeira parte? O Senhor é meu pastor. Mas a gente não quer o Senhor como pastor, a gente só quer que não falte nada, não é isso? A mesma coisa acontece nesse salmo: a quem temerei ou de quem me recearei? Só que esse é o resultado. A causa de uma pessoa destemida, vitoriosa, triunfante, está no começo do versículo. Qual é o começo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Resumindo, quem quer o resultado tem que trabalhar por ele. Quem quer ser uma pessoa destemida, vitoriosa, precisa trabalhar por isso, e a Bíblia nos ensina. Como é que eu me torno uma pessoa destemida, vitoriosa, realizada na minha vida? Quando o Senhor é a minha luz e o que mais? A minha salvação. Nós vamos estudar isso aqui, e você vai ver o quanto muitas vezes nós estamos distantes disso, o quanto muitas vezes nós estamos fugindo da verdadeira vontade de Deus. Quando a Bíblia diz o Senhor é a minha luz, o nosso pensamento, o nosso raciocínio já remete ao misticismo pelo qual nós fomos criados. Quem aqui foi católico? Levanta a mão. Foi católico? Todo mundo praticamente, não é? Mas quem aqui assistia à missa, tomava hóstia, confessava? Quem fazia tudo isso? Você fazia, Lívia? Isso você não me contou não, minha filha. Quem fazia tudo isso? Deixa eu ver. O pessoal levava a sério mesmo. Quem aqui já foi espírita? Seja mesa branca, umbanda, quimbanda, candomblé, essa turma toda. Quem já frequentou? Alguém mais? E os outros macumbeiros estão tudo escondidos aí? Eu duvido que você... apesar que são várias formas de ser alguma coisa, né? Tem a pessoa que de fato frequentou e participava, né? O que fazia os estudos do Allan Kardec, ou aquele que vestia de branco, participava lá das rodas não sei do que. E tem aquela pessoa que ia no dia do Cosme e Damião comer doce, por exemplo. Quem aqui já comeu doce do Cosme e Damião? Isso. Quem já recebeu passe? Isso, vale refeição. Não. Quem aqui... Olha, mas eu estou vencendo, em tirar um sorriso aqui em Bauru, o camarada pode te declarar vitorioso, porque o povo sério, aqui o povo é sério. Mas vamos lá, todos nós viemos desse ambiente. Qual que era o ambiente? Eu vou ali tomar um passe.
Aí a pessoa ia lá, levava uma baforada de charuto, de cigarro, e voltava para casa dizendo o quê? Meu corpo está o quê? Meu corpo está fechado, agora eu sou um sucesso. O outro lá pegava o perfume da pombagira, passava, falava, agora eu vou me realizar no amor, eu vou me realizar na minha vida sentimental. O outro ia lá, pegava a água benta da igreja, jogava na cabeça e ia embora, nem a missa assistia. E ele acreditava que ele saía dali com uma proteção especial. É isso que as religiões vivem, na verdade. Para você ter uma ideia, nós temos o Vaticano, né, que é a sede da Igreja Católica, a Santa Sé, que fica dentro da Itália. É um país separado, mas fica dentro. É onde tem as menores práticas do catolicismo. Você sabia que o italiano, ele é católico só de boca? Ele não frequenta a missa, ele não faz nada. Ele gosta do Papa, o italiano gosta do Papa. Ele gosta da Igreja Católica, até porque traz riqueza para o país. Mas ele não tem compromisso nenhum com a fé. Ele acredita sim na carne que não se come na sexta-feira, na Páscoa que você tem que comer bacalhau, é isso. Muita gente veio dessa verdade, dessa realidade. E sabe o que acontece? Nós trouxemos isso para cá. A pessoa acha o seguinte, olha, eu vou na igreja e eu vou receber luz. Qual é a luz que ela vai receber na cabeça dela? Uma unção com óleo, e volta para casa e ela fala, agora eu estou ungido. Ela entra na igreja e passa no vale do sal, ela fala, agora eu estou com o corpo fechado. Ela vem na igreja, em alguns lugares, e recebe uma revelação, eis que te digo, os teus inimigos estão caindo por terra. Ela já pensa logo no chefe, na sogra, fala, agora minha vida está resolvida. Amigo, não é nada disso. A luz que nós recebemos no contexto bíblico é a palavra de Deus revelada. Não é uma força, não é uma luz, vamos dizer, visível. Eu saio daqui rodeado de luz. Uma senhora até uma vez falou para mim, pastor, enquanto o senhor pregava, eu vi uma luz em volta do senhor. Eu falei, o exame da senhora de vista está em dia, irmã. Porque eu também, quando estou sem óculos, eu vejo todo mundo iluminado, gente. Resumindo, não é isso. A luz que o salmista Davi diz, né, que o Senhor era na vida dele, era a palavra de Deus que o guiava. Não é o que as pessoas querem. As pessoas querem a solução dos problemas, o pagamento de dívidas e a cura das enfermidades pela palavra? Não, pelos atos de misticismo. Ou a corrente dos 12 obreiros, aí junta 12 horas e a pessoa fala, agora eu vou arrebentar na vida. Depende. Se o Senhor não for a tua luz, você não vai arrebentar, você vai ser arrebentado. Com óleo, com corrente de 12 obreiros, com vale do sal, ou com qualquer outra coisa. Eu lembro daquela passagem dos filhos de Eli. Israel enfrentando uma batalha, eles não sabiam o que faziam, porque não tinham a luz. A luz é o que, gente? A palavra. O que eles fizeram? Pegaram a arca da aliança e levaram no meio da guerra. Sabe o que aconteceu? Tomaram uma surra. Foram mortos, se não me engano, foram mortos nessa batalha. E ainda roubaram a arca da aliança deles. Levaram a arca embora. A arca da aliança que foi construída por Moisés lá no deserto, revestida de ouro, tinha dentro o maná, tinha a vara de Arão. Quer dizer, aquele objeto sagrado que representava a presença de Deus foi roubada no meio da guerra e eles perderam a batalha. Amigo, não é óleo, não é arca, nem a Bíblia física. A pessoa sai e fala, agora vem que eu estou protegido. Não é isso não, meu irmão. O Senhor tem que ser a sua luz. E como Ele se torna a minha luz? Quando a palavra dEle dirige a minha vida. Repita isso, quando a palavra dEle dirige a minha vida. Agora, quando a palavra dEle dirige a sua vida, um pedaço de pau abre o mar vermelho, diga aleluia. Quando a palavra dEle dirige a sua vida, 7 voltas em torno da muralha, derruba a muralha, diga aleluia. Agora, se a palavra dEle não dirigir a sua vida, você é mais um emocionado, sugestionado.
que procura a igreja certa, a igreja boa, aonde o milagre acontece mais rápido, aonde vão revelar, onde vão profetizar, onde vão exorcizar. Não é nada disso que você precisa. É claro, nós temos que fazer algo que chame a atenção das pessoas. A campanha não é errado, os anúncios não são errados. Grande campanha da libertação, venha você, vá. Todo mundo conhece isso. Não é errado, pelo contrário, é um meio de evangelizar. Mas você tem que passar dessa fase para uma fase superior. Qual é a fase superior? O Senhor precisa passar a ser a sua luz. É como o peixe. Se você jogar o anzol, simplesmente o peixe não vem. Eu nunca vi um peixe engolindo o anzol. O peixe olha e fala: nossa, que anzol maravilhoso. Não, tem que colocar minhoca, tem que colocar ração, tem que colocar massinha. Um coloca salsicha, o outro coloca... que mais põe no anzol aí, gente? Pedaço de peixe mesmo, dependendo da espécie que você quer pescar. Cadê os pescadores? Não pecadores, não, pescadores, cadê? Que mais você põe no anzol aí? Massa com pinga, porque aí o peixe fica bêbado, vem mais fácil. Quando você coloca o anzol vazio, você não atrai o peixe. Você tem que ter isca. Jesus usou esse método. Jesus, o que ele fazia? Curava pessoas na rua, nas praças. Ele atraía as pessoas para que ele passasse a ser o que da vida delas? A luz da vida delas. Aí ele ensinava, ele sentava a Bíblia nelas. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, a palavra diz isso: vós sois sal, vós sois luz. O homem se perder o gosto não serve para mais nada. Quer dizer, ele usava os milagres para atrair. O problema é que muita gente parou nos milagres e não quer ser atraída pela palavra. Pastor, mas que palavra? Eu vou te explicar. As 3 formas de manifestação de luz de Deus na nossa vida. Porque o salmista disse: o Senhor é a minha luz, ok, mas eu preciso saber aonde eu busco essa luz, que é a palavra. Primeira fonte é a própria Bíblia. Vamos lá? Livro de Provérbios 6:23, vamos lá. Deu para entender que a luz de Deus não é uma força, não é um arrepio, não é um fogo, não é um calor, mas é a palavra de Deus guiando a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu nada, diga aleluia. Sempre tem aleluia no meio, mas faz parte. Provérbios 6:23. Olha o que ele diz: porque o mandamento é o que, gente? É uma lâmpada. E a lei é o que? Uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Primeira coisa, ele diz que a lei é uma lâmpada, e que o mandamento é uma lâmpada, e a luz eita nós, espera um pouquinho, vamos voltar ao filme. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é o que? Uma luz. Em outras palavras, o que está escrito aqui, registrado, de Gênesis a Apocalipse, é a lâmpada, é o fixo, é daqui que emana, amém? Agora, quando isso entra no teu coração, isso passa a ser a tua luz. Não basta você ter a lâmpada, que é o mandamento, você tem que ter a luz. Ele tem que estar aonde? No seu coração, amém? Acendo todas essas lâmpadas, se você ficar de olho fechado, ela vai te iluminar? Ela vai clarear as suas vistas? Não, você vai continuar no escuro. Quando você abre os olhos, a obra está perfeita. Você tem a lâmpada e você tem a luz que está entrando nos seus olhos, sim ou não? Ai pastor, mas mesmo com o olho fechado, eu continuo sendo iluminado. Então sai correndo com o olho fechado, vamos ver se você chega em algum lugar. Venda os olhos e sai correndo. Ainda que seja de dia, ainda que seja a luz do sol, que é a luz mais forte que a gente conhece, se você não abrir os olhos, ela não serve para nada. Bíblia, a mesma coisa. Se você tem essa palavra na tua vida, na tua casa, na tua estante, na tua igreja, mas você não abre os olhos, ela não entra em você. Ela é a lâmpada, ela está fixada, ela está transmitindo luz, mas essa luz só vai reverberar em você se você abrir os olhos, atentar para o que nele está escrito. Jesus disse: errais
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, não tem outro fundamento senão a Bíblia. Não tem outra interpretação senão aquela que nós já temos ouvido. Ah, pastor, mas marcaram para fazer um culto lá em casa. Tá, que culto? A gente vê muitas vezes mormons, testemunhas de Jeová, eles entram com a Bíblia e daqui a pouco eles puxam um livrinho de baixo e substituem a Bíblia. Alguém já teve contato com o testemunho de Jeová, o mormon? O mormon tem o livro, o Evangelho. Como é que chama-se o livro dos mormons? O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um outro nome. As Escrituras, como é que eles usam? Ninguém foi mormon aqui não, irmão? Você foi mormon, Reginaldo? Tudo nessa encarnação? Meu Deus. Como é que é o nome? Como é que chamou? Pesquisa aí alguém no Google. Cadê? Vai lá, pastor Valdir. O senhor que é um escriba misturado com um fariseu. Vai lá. O outro testamento de Jesus Cristo. Meu Deus, se continuar eu vou pular daqui. Você vê, eles começam com a Bíblia, eles estão com a Bíblia debaixo do braço. Mas quando você vê de perto, é o outro testamento de Jesus Cristo. Que outro? E não vai cair da cadeira não. Eles dizem o seguinte, né? As revelações recebidas por José Smith, que é o fundador da Igreja dos Mormons, ela é equiparada à canonicidade da Bíblia. Então a revelação de José Smith e a Bíblia tem o mesmo valor. Alguém questionou, que José Smith? José Smith viveu nos Estados Unidos e todos os profetas viveram em Israel, em Jerusalém, em Israel mais precisamente. E eles dizem o seguinte: assim como Deus deu a Bíblia aos judeus, Deus deu a Bíblia também aos americanos. Mas se cada um resolver ter a sua Bíblia, onde é que a gente vai parar? E a Bíblia dos brasileiros, qual vai ser? Deus me livre. Quer dizer, você pega o testemunho de Jeová, ele puxa a Bíblia, que a dele já tem algumas alterações, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa eu sei porque eu já li trechos. Eles escrevem a palavra Espírito Santo menor, minúsculo, porque eles não consideram o Espírito Santo como uma pessoa, e tem um monte de outras adulterações. Resumindo, meu amigo, a luz básica da igreja, a primeira luz é a palavra. Mas que palavra? Esta que passa de geração em geração e ninguém conseguiu mudá-la. Diga aleluia. A palavra que vai de Gênesis a Apocalipse, passa pela história da criação, história com H, passa pelos 10 mandamentos, depois vai para os livros dos reis, dos profetas, chega por último no Novo Testamento, onde fala do Apocalipse e da volta de Jesus. Não há outra fonte. Pastor, eu acredito, mas acredito mais ou menos. Então o Senhor não é a tua luz. Está escrito aqui sobre o dízimo, mas eu acho que não é bem assim não. Então o Senhor não é a tua luz. Porque a primeira fonte de luz do Senhor para nós é a palavra. Diga comigo, a primeira fonte de luz para nós é a palavra. Eu posso dizer a primeira, a insubstituível e única. E você já vai entender por quê. Única de maneira restrita, porque existem outras fontes e nós vamos falar delas. Pastor, aqui está escrito que não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar. É lei, não tem como fugir disso. Se você quer ter o Senhor como tua luz, você precisa observar tudo que aqui está escrito. Tudo, literalmente tudo, com cautela e sabedoria. Não pode pegar um versículo e fazer uma doutrina, né? Nós tivemos o caso de uma grande igreja, todo mundo conhece, a Igreja do Véu. Vou citar, porque não é uma crítica, é só um comentário e uma questão fática. Luigi Francesconi foi o fundador desta igreja, na mesma época em que foi fundada a Assembleia de Deus. Ele era um italiano, morava descendente de italianos, morava nos Estados Unidos. E ele frequentava uma igreja presbiteriana. E você sabe que a igreja presbiteriana, ela tem o costume de batismo por aspersão. O que é isso? Eles não mergulham a pessoa na água. O que eles fazem? Eles jogam água na cabeça. Luigi Francesconi, vendo tudo isso e lendo a Bíblia,
Ele pesquisou sobre o batismo e ele conseguiu alcançar o entendimento de que a palavra batismo, e é isso mesmo, significa imersão. Luigi Franciscone, vendo aquilo, falou: não, isso aqui está tudo errado. Porque se a Bíblia diz que tem que batizar aquele que crer e for batizado, aquele que crer e for imerso, porque a palavra batismo significa imersão, aquele que crer e for imerso será salvo. Ele olhou aquilo e falou: não, está tudo errado. Então eu vou me reunir com pessoas que pensam igual a mim, e eu vou iniciar um trabalho que acabou sendo denominado Congregação Cristã no Brasil. Uma igreja grande, uma igreja abençoada, uma igreja de Deus. Só que eu pergunto aos senhores: a única diferença da congregação é o batismo? Tem um monte de outras diferenças, inclusive o exclusivismo, que está caindo por terra. Mas na cabeça de muitos, principalmente dos antigos, só eles têm a salvação. Eles são a graça, aquela igreja é a graça de Deus. Quem já ouviu sobre isso? Quem já ouviu? Não é isso? Por que entrou nesse problema? Porque quando a gente pega um versículo só e a gente funda algo sobre um único versículo, a gente não tem equilíbrio. Para estar equilibrado, você tem que estar em solo firme. Solo firme é a palavra. Aí começou. Era o batismo por imersão. Tudo bem, então, vamos batizar mergulhando. Mas aí começou: homem de um lado, mulher do outro. Véu na cabeça, Santa Ceia uma vez por ano, não usa o termo pastor, mulheres não podem tocar, só homens que tocam, mulheres só tocam teclado, não tem dízimos, as coletas são feitas aleatoriamente. Pastor, é uma crítica? Não, eu estou expondo as práticas que eles têm. Ai, pastor, que coisa horrível. Não, é maravilhoso para eles. Mas veja como a interpretação de um único versículo criou algo totalmente diferente do que eles iniciaram. Só que aí nós temos outros problemas das seitas. Por exemplo, casamento de mortos. Os mormons entenderam que para ser salvo você tem que ser casado. Então, se alguém da minha família morreu sem casar, essa pessoa não vai para o céu. O que o mormon faz? Casamento de defunto. Você pega uma tia sua que morreu solteirona, eu tenho um tio que morreu solteirão, a gente junta a fotografia dos dois, o nome dos dois, e eu, sacerdote mormon, eu faço o casamento deles, mesmo depois de morto. Começou como? Uma interpretação pequena, foi ampliando, virou o que a gente viu. Só que se você notar, não vamos falar mais da igreja dos outros, não, vamos falar da gente. Nós fazemos a mesma coisa. Tem pessoa que viaja tanto na Bíblia que ela acaba virando pastor da sua própria igreja. Ele não aceita tudo, ele não gosta de nada, ele acha que é assim, ele acha que é assado. Uma vez um cidadão começou a frequentar comigo, não lembro aonde, se não me engano foi no Vale do Paraíba. E ele começou e sentava na primeira cadeira, sentadão lá, e eu fiquei contente com a presença dele. Depois de 2, 3 semanas ele sumiu. Depois reapareceu. Quando reapareceu, fui até ele: ô meu irmão, não estou te vendo mais, poxa vida, fiquei preocupado contigo. Ele falou: não, pastor, eu estou indo numa outra igreja, porque eu não sei se o senhor sabe, Deus me chamou para ser fiscal do Espírito Santo. Pensei comigo: vai-te, Satanás, que eu já conheço o fim dessa história. Deus me chamou para ser fiscal do Espírito Santo. Então, ele me deu uma missão numa determinada igreja, para que eu fosse lá ajudar aquele pastor. Eu já ajudei, no mínimo foi expulso, né? E agora eu estou de volta. Mas o que é isso? É uma interpretação bíblica sem critério. Ele acha que ele tem que fazer tal coisa porque ele encontrou na palavra por N motivos. Amigo, a Bíblia é ampla, a Bíblia tem muita informação, a Bíblia fala de tudo, de conduta, de moral, de finança, de família, de relações íntimas, ela fala de negócios, ela fala de reino, de país, ela fala de política, a Bíblia fala de tudo. Pastor, a Bíblia não fala de política. Davi era rei. Se ele vivesse no nosso tempo e fosse aqui do nosso país, ele seria o quê? Presidente, faz o L. Resumindo, a Bíblia fala de tudo. E esse
tudo que a Bíblia fala precisa ser lido com sabedoria, cautela e parcimônia. Não pega um versículo e faz uma doutrina, não. E Deus mandou sacrificar Isaac. A mulher acorda, olha para o marido e fala: aham. Não, calma, não é assim não, meu irmão. Verdade. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Calma, Jesus mandou fazer isso uma única vez, para uma única pessoa. Calma. A Bíblia é linda, não pode ser alterada, não pode ser acatada de forma seletiva. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Não, a Bíblia é única, do começo ao fim. Tem pessoas até que fazem essa separação, não é? O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Não existe. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora ele adaptou, ele ajustou a sua maneira de operar. Ele começa o mundo com uma única norma. Qual é a norma? Qual foi a primeira norma instituída após a criação do mundo? Quem falar vai ganhar um livro de presente. Está até na sacola ali. Vai lá, irmã Clotilde, senhora que é o irmão João, qualquer um dos dois. E os dois estão aptos a entregar presente. Qual foi a primeira norma da história da humanidade criada por Deus? O que foi, irmã? Não. Norma, lei. Mas você tem que falar bem alto, que se você falar igual todo mundo, eu não consigo te ouvir. Tem que ser bem alto. Não comer o fruto. O irmão ganhou o presente. Pode dar. Não, dá o da sacola, que esse aí está com selo rosa. Menino veste azul, menina veste rosa. A senhora não lembra a regra? Esse está rosa também, mas esse aí está perdoado. Leva lá. Pode levar. A primeira norma: não come do fruto. Ok, o homem falhou. Deus aumentou as normas para tentar organizar a bagunça. Qual foi a segunda leva de normas? Cadê os estudiosos da Bíblia? Os 10 mandamentos. Para tentar organizar a bagunça. Não conseguiu. Porque o homem sempre pende para o lado errado. Não sendo suficiente os 10 mandamentos, o que ele fez? Ele mandou os livros da lei. Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Também não deu certo. Quanto mais lei, mais a humanidade pecou. Mais a humanidade se afundou. Chegou no final da história, o Senhor falou o seguinte: vamos fazer o seguinte para facilitar. Quem aqui é empresário, já foi, tem empresa, tem CNPJ? Quem aqui emite nota fiscal? Levanta bem forte assim, bem alta a mão. Fizeram como foi feito no nosso país. Criaram o chamado Simples. Quer dizer, você pega todo aquele monte de regra que ninguém consegue cumprir e você simplifica para que a pessoa comum consiga observar e praticar. O que o Senhor fez? Criou o Simples? Não. Ele criou o Novo Testamento. Simplificou as normas. Toda a Bíblia foi resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele anulou os outros? Não. É que os outros mandamentos só fazem sentido se esses 2 princípios forem observados: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A mulher adúltera será apedrejada, ou os adúlteros, né? Hoje ainda funciona? Funciona. Quando a gente pega alguém em adultério, o que a gente faz? Você dá uma surra de palavra nessa pessoa. Você fala: olha, esse caminho é de morte, você está destruindo a sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Resumindo, o apedrejamento passou a ser praticado conforme a visão do Novo Testamento: amar a Deus e ao próximo como a ti. Se fosse eu, gostaria de levar pedra na cabeça? Se eu caísse nesse pecado, eu gostaria de ser apedrejado? O que eu gostaria que fizessem comigo? Me desse uma lição de moral, me ensinasse e me perdoasse. Resumindo, o adúltero continua sendo reprovado, mas ele não é mais apedrejado. A lei mudou? Não, a forma de aplicação que mudou. Quem entendeu? No passado, o que era considerado adultério? A conjunção carnal entre 2 pessoas que não eram casadas entre si. E qual era a pena do adultério? Apedrejamento. Jesus falou: olha, vocês dizem que adultério é isso que eu acabei de falar, mas não é só isso não.
Aquele que no coração desejar alguém que não seu cônjuge, já comete adultério. Por quê? Porque ele ajustou as normas ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e Ele conhece o meu coração, quando eu desejo alguém que não é meu cônjuge, eu já pequei. Eu posso não ter pecado contra aquela pessoa, mas eu estou pecando contra quem? Contra Deus, porque Ele conhece meu coração. E aonde Ele habita? Aonde Deus habita? No meu coração. Então Ele não pode habitar juntamente com a sujeira. Resumindo, a Bíblia Sagrada não mudou. Os métodos podem ter mudado. A tecnologia avançou. Você sabe que no tempo de Jesus, eles levavam o rolo para a igreja. Então naquele dia era o estudo do rolo de Jeremias. Todo mundo chegava com o rolo de Jeremias debaixo do braço. Abria de um lado, enrolava de outro. Eu ia falar abria de um lado, desabria do outro. Não, abria de um lado, enrolava do outro. Depois, por conta da cultura egípcia e o papel que foi descoberto, né? no sentido livro, foi passado todos os rolos para um livro. O que nós começamos a fazer? Trazer o livro para a igreja. Quem trouxe o livro para a igreja, levanta para o céu e dá glória a Deus, amém. Só que a tecnologia chegou. Hoje tem gente que não traz mais o livro. Quem trouxe o celular, está com a Bíblia no celular, levanta assim bem alto. Pode ficar tranquilo que você não está pecando não, pode levantar. É assim que vai ser. E vai chegar uma hora, nós vamos ter uma tecnologia tão avançada para expor a Bíblia, que ninguém precisará nem carregar, mas nem livro nem celular. Vai ser de modo holográfico. O pastor vai passando a Bíblia aqui, ó. Lembra do filme dos Jetsons? Quem tem mais de 40, levanta a mão. Você lembra do filme dos Jetsons? Lembra ou não? Se você não lembra e tem mais de 40, você está com problema de memória. Os Jetsons já usavam celular naquela época, faziam teleconsulta. Eles moravam no espaço, não é? Aí abria a televisão, eles falavam com o médico. Isso há 40 anos atrás, olha aí. Quer dizer, a Bíblia, ela não parou no tempo. Ela não é contra o avanço, a evolução, a tecnologia, o aperfeiçoamento. Pelo contrário, Deus aperfeiçoa tudo. Agora a Bíblia não pode ser mudada. O que é pecado hoje será pecado amanhã, será pecado sempre. Não, pastor, o mundo mudou. Mudou mesmo, está mudando cada dia mais, para pior. Eu não tenho dúvida disso. Fui ontem no Sesc tomar um café. Muito gostoso. Quem foi lá no Sesc já? Já foram lá no café? Não vou ficar dando a dica não, senão só vou encontrar crente lá no café. E o crente é assim, ele vê o pastor de lá, ô pastor, todo mundo olha. Se você não foi, você tem que ir. R$2,50 um pão de queijo, R$4 um café, café com chocolate, salada de fruta R$2,50, é um sucesso. É um sucesso. E eu vi um dos rapazes que fez uma apresentação lá. Você vê que ele era um artista. Bem vestido, bem trajado, bem aparentado, com cigarro de maconha na mão, lá na porta. Ele acha lindo isso. Se fosse meu filho, eu ia fazer ele comer aquilo. Mas o mundo não, o mundo acha maravilhoso, porque para você ser cantor, artista, você tem que ser maconheiro e afeminado. Se for afeminado, aí o pacote é completo. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, diga amém. E nós não vamos, nunca jamais flexibilizar para que o homem seja destruído a qualquer título. Você viu que tem gente questionando, cadê a Cracolândia? A Cracolândia sumiu. Vocês viram que a Cracolândia de São Paulo sumiu? Sumiram os usuários. E tem uma turma querendo a Cracolândia de volta. Prefeito, explica para nós aonde está a Cracolândia. Aí chegou um cidadão, coitadinho, né? Esse é o mais pobre de todos. Olha, eu sou usuário e eu quero saber onde estão os meus amigos. Pergunta para o PCC, que o PCC vai responder para ele. Mas são manipulados pelo sistema a título da destruição da vida do homem e inspirados pelo diabo. Porque quem veio para roubar, matar e destruir, quem é? É Satanás. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E é essa vida que eu quero. Levanta a mão e diga, é essa vida que eu quero. Primeira fonte de luz é a palavra.
Não tem para onde fugir. Deus criou o homem. Eu não acredito assim. Então você está na escuridão. Deus mandou casar homem e mulher. Eu não vejo bem assim. Então você está na escuridão. Deus mandou congregar. Nós somos a igreja. Não. Você é no máximo templo do Espírito Santo, não igreja. Igreja é diferente de templo do Espírito Santo. Igreja é reunião. Aonde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali o quê? Eu estarei. Isso é igreja. Ninguém muda isso. Não, mas eu sinto a presença de Deus dentro de mim. Não mistura as coisas. Foi esses dias num frigorífico e tinha lá um saco de linguiça de 5 quilos a R$28. Eu sei ler. Ainda mais comida a gente vê de longe. Falei, o quê? 5 quilos, R$28? Vou levar. Peguei o saco de linguiça, fui para o caixa. O irmão até se ajustou na cadeira para ouvir a história, né, irmão? Você é igual do rolo, né? Peguei o saco de linguiça, R$28, fui todo feliz pagar. Cheguei no caixa, a moça passou, falou, não senhor, isso aqui está a 180 e pouco. O quilo é, sei lá, 14, sei lá quanto. Falei, não moça, lá no lugar está escrito 28. Falei para quem estava comigo, pega a plaquinha lá. Foram lá e pegaram a plaquinha. Linguiça, não sei o que, 5 quilos, R$28. Morreu o assunto. Chamou o gerente veio e falou, só um minutinho que eu vou falar com o supervisor. Pegou o papelzinho. E eu não imaginei que alguém ia me enganar por um saco de linguiça. Mas pegou o papelzinho e foi lá para dentro. Daqui a pouco ele voltou com o papelzinho na mão. Falou, aqui senhor, está escrito, quilograma. Falei, mas não estava escrito, você imprimiu outro. Senhor, pelo amor de Deus, o senhor acha que eu tenho necessidade de mentir? Falei, você acha que eu tenho? Não tinha aquele quilograma escrito. Se tivesse quilograma, você subentende que é o quilo, não é isso? Mas não tinha. Eu acho que foi um erro de impressão, mas a culpa não é minha. A lei diz que o menor preço anunciado tem que ser coberto. Daqui a pouco veio o supervisor, senhor, tudo bem? Falei, tudo bem. Então, infelizmente não é 28. Inclusive, eu sou cristão. Falei, não mistura as coisas não, por favor. Não começa não. Falei, porque na hora que eu fui pagar, ninguém me pediu oração, pediram dinheiro. Porque tem essa, né? Tem essa, já quer misturar o assunto. Eu não gosto disso. Falei para você do pedreiro, oi pastor, contratei ele para pôr o piso. Um dia eu vou cantar nesse altar. Falei, canta no piso primeiro, depois a gente vê o resto. Porque daqui a pouco mistura tudo, meu irmão. Os assuntos ficam todos misturados. Falei, amigo, na hora que eu fui pagar, ninguém me pediu oração, pediram o meu cartão. Então agora você vem com essa de cristão? Não. Faz o seguinte, puxa a imagem dessa câmera do caixa. Se tiver realmente quilograma na etiqueta, que não estava, porque eu vi. Eu não sou louco. Se tiver, você me provar, eu abro mão, não tem problema. O senhor acredita que exatamente essa câmera não está funcionando? Falei para ele, então na dúvida meu amigo, eu vou levar a linguiça por 28. Quando ele finalizou, que ele falou, admitiu, falou, não é por nada não, eu vou te vender, tá? Mas não é por medo, nada não. Falei, não é por medo, é por justiça. O certo é certo, o errado é errado. Eu vou te vender. Está aqui o desconto, o senhor leva lá no caixa. Na hora eu ia falar para ele, não, eu não quero a linguiça, eu só queria que você chegasse a isso aqui. Mas aí quem estava comigo falou, não, nunca, nós vamos comer 5 quilos de linguiça. Oh meu Deus do céu. Não vou nem dizer que era minha mãe. Não misture os assuntos. A pessoa quando começa a pegar a Bíblia para justificar pecado, para fazer negócio, confia em mim, eu sou crente, foge dele. Não usarás o nome do Senhor em vão. Quem precisa de Deus como fiador, não é bom pagador, meu irmão. Você tem seu próprio CPF, se alguém puxar teu CPF, já vão saber se você é ou não um bom pagador. Você não precisa do nome de Deus para isso. Quem está entendendo? A Bíblia é uma só. O nome do Senhor tem que ser santificado. E o que é santificar o nome do Senhor? Santificar significa separar. Diga comigo, santificar é separar. Não põe o nome de Deus nas suas coisas. Eu atendo casais. Pastor, o senhor acha?
Por favor, se alguém já me procurou nesse sentido, desculpa, mas eu não posso deixar de pregar. Meu marido vem na igreja e bebe. Pastor, eu já falei para ele, que adianta você ir na igreja e ser um cavalo comigo? A primeira resposta que eu dou à pessoa: a senhora prefere ele fora da igreja? Porque se na igreja ele bebe, o que ele vai fazer fora da igreja? Se na igreja ele não muda o comportamento, pelo menos por enquanto, o que vai acontecer fora da igreja? Então não mistura os assuntos. Está brigando com seu marido? Do mesmo jeito, você não pode colocar família no meio da briga. Não, porque sua mãe, sua avó, teu pai, teu tio, teu irmão, teu não sei o quê. Você não pode colocar o nome de Deus nem as coisas espirituais. Qual é a demanda? Qual é o desentendimento? É sobre linguiça? Então atenha-se ao assunto linguiça. Não coloque Deus no meio das coisas. Chamou de endemoniado. Endemoniado! Você está misturando os assuntos. Quem está entendendo? Não misture. A palavra não admite: não invocarás o nome do Senhor em vão. Você vê que a Bíblia, ela é a nossa fonte de luz para tudo. Para comportamento. Ela é a nossa fonte de luz como critério de justiça. Ela é a nossa exclusiva fonte de luz escrita. Só que ela não é a única fonte. Vamos para o segundo tópico, rapidinho. Hebreus 13:17. Porque tem gente também que acha que põe a Bíblia debaixo do braço. Meu Deus do céu, ele virou o cometa Halley. Ele coloca a Bíblia debaixo do braço, ele conhece uns versículos de cor, ele já acha que não deve nada a ninguém, que ele é independente, que ele é um estouro. E não é bem assim não. Olha o que diz a Bíblia: obedecei a vossos pastores. E o que? Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Primeira fonte de luz, a fonte máxima, a fonte maior é o que? É a palavra. Palavra escrita, que ninguém adultera, que ninguém consegue mudar. Segunda fonte de luz, considerando que estamos falando do Salmo 27, 127, Salmo 27. O Senhor é a minha luz. Ok, primeira fonte de luz, a palavra. Segunda fonte de luz para os crentes, o seu pastor. Isso é perigoso, isso é muito sério. Por quê? Porque a palavra, ela não é autoexplicativa. Você não consegue clicar num botão aqui, pip, este versículo significa que... Não. E até se fosse, não teria legitimidade. O chat GPT não é teu pastor. O Google não é o teu pastor. Silas Malafaia não é teu pastor. Porque nós temos a questão do pastor como fonte de luz, constituído por Deus. A Bíblia diz que Deus constituiu doutores, mestres, pastores, profetas para a edificação do corpo. São cargos ministeriais instituídos por Deus, não é uma invenção humana. Na minha igreja não tem pastor, então é uma ovelha sem pastor, porque a Bíblia constitui pastores. Além de ter a pessoa do pastor, a figura do pastor como fonte de luz, porque é ele que te casa, é ele que te batiza, é ele que ministra a Santa Ceia, é ele quem recolhe os dízimos. Abraão tinha um pastor chamado Melquisedeque. Ele ia lá em Jerusalém, chamava Salém naquela época, como a Rússia chamou-se Prússia, hoje chama Rússia. Jerusalém chamava-se Salém. Abraão, amigo de Deus, ele tinha um pastor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, complete você a frase, ele tinha pastor. Porque é uma necessidade. Eu sou o governador do estado de São Paulo, fui preso, o que eu faço? Vai na delegacia, governador, presta queixa, por causa da legalidade. Governador não tem poder de polícia, governador não pode investigar, não pode prender. Governador tem que governar, polícia tem que investigar. Você está entendendo? Deus é Deus e ninguém tira, ninguém muda, ninguém move. E pastor é pastor, também ninguém pode mover. Isso é coisa séria. Sem a figura do pastor, nós não somos ovelhas. Segunda coisa, não é qualquer pastor. Se você cometer um crime, está amarrado em nome de Jesus. Alguém comete um crime. Fala uma cidade aqui que faz limite com a nossa.
Piratininga é cidade? É mesmo, achei que fosse um distrito. Poxa vida, tem prefeito, vereador, tem tudo, hein? Oh, glória. Uma bênção, né? Aí vem a pergunta, quem paga tudo isso, né? Mas tá bom, não é o caso. Se você comete um crime em Piratininga, e lá tem uma delegacia, uma comarca jurídica, né? Tem um fórum, uma comarca, é o juiz de lá que tem que te julgar. Ah, não, eu quero ser julgado pelo juiz de Fortaleza. Não pode. Existe a legalidade. É aquela autoridade competente para julgar a tua causa. Compreende? Você tem um imóvel na Bahia, é da Bahia, dependendo do caso. Pensão alimentícia, é o endereço do menor, ou da mãe, né, no caso, ou do pai, se cuidar. Resumindo, a Bíblia não é diferente. Você não pode ter o pastor que você quiser, você tem que ter o pastor que Deus preparou. O seu pastor hoje é Márcio Fatioli. Ai, pastor, eu não aguento, nem eu. Mas você vai ajustando e chega lá. Mas não só Márcio Fatioli. Márcio Fatioli está sob a autoridade de Jaime de Amorim, que está sob a autoridade de R.R. Soares. Os princípios básicos da igreja, o missionário quem dá? Ele é o nosso apóstolo. Ele não usa o título, mas ele é de fato o nosso apóstolo. Depois temos o pastor Jaime, que é o executivo, e eu, como pastor local, sou a autoridade desta igreja. Então não adianta eu obedecer estritamente à Bíblia, eu dizer que obedeço à Bíblia, se eu não obedeço o meu pastor, porque uma coisa é derivada da outra. Eu estou aqui pela Bíblia, e a autoridade que eu tenho foi me dada pela Bíblia. Quem está entendendo? No tempo da Covid foi proibido os cultos, não foi? Eu fiz culto. Falei, vamos distanciar, um vai do lado, outro vai do outro, vem de máscara, enrola um colchão na cara, faz alguma coisa. Teve gente que colocou até garrafa PET na cara, né? Parabéns pela coragem, que a noção perderam há muito tempo. E a polícia chegou. Falou, olha, posso falar com o pastor? Aí veio um recadinho, pastor, a polícia quer falar com o senhor. Falei, fala que eu termino o culto em 15 minutos. Terminou o culto, fui lá. Falei, pois não, senhor. O senhor que é o pastor aqui da igreja? Falei, sim. Sou advogado e pastor. O que eu posso ajudar o senhor? É porque o senhor está impedido de fazer culto. Eu falei para ele, mas a Constituição Federal me dá liberdade de culto. E essa liberdade é inviolável. Eu não posso ser impedido de cultuar a Deus. Ele falou para mim, mas eu sou policial e eu tenho autoridade para impedir. Falei para ele, só que a liberdade que eu tenho, ela vem da Constituição. E a autoridade que o senhor tem, vem do mesmo livro. Então se eu não tenho liberdade de culto, o senhor também não tem autoridade. Porque a mesma lei que me dá liberdade, te dá autoridade. Se no meu caso ela não vale, no seu também não. O senhor me desculpa. A outra falou assim, eu frequento um centro de Umbanda. E o meu centro está fechado. Falei para ela, pois deveria estar aberto. Porque você tem liberdade de culto. E esta liberdade é inviolável. Aí olharam um para a cara do outro. Tá bom, pastor, a gente não quer problema não. Falei, nem eu. Muito obrigado pela visita. Entraram no carro e foram embora. Amigo, se você obedece à Bíblia, se eu obedeço, eu tenho que observar o que a Bíblia estabelece. E o ministério pastoral é um ministério estabelecido pela palavra. Então quem não acata o ministério pastoral, ele está desafiando a própria palavra. É claro, tem coisas que o pastor não pode fugir. O batismo, imersão, Santa Ceia, pão e suco de uva. Não, gente, eu vou mudar aqui, a Santa Ceia agora vai ser Coca-Cola e pão com mortadela. Eu não posso, porque a nossa fonte maior qual que é? É a Bíblia. E a Bíblia diz que é o que? Pão e suco de uva, ou vinho, dependendo da tradução. Só que existem coisas que estão na minha prerrogativa, e eu tenho autoridade bíblica para isso. Por exemplo, eu quero só 2 cantando aqui. É um direito meu, e tem que ser acatado. Ah, mas eu não concordo. Então reclama com quem estabeleceu, não é comigo. Olha pessoal, nós vamos servir a Santa Ceia primeiro, depois a palavra. Não, mas não pode. Pode, o pastor tem essa liberdade. Olha pessoal, nós vamos recolher os dízimos antes da palavra. Ai, não pode. Pode, o pastor tem essa liberdade. A ordem que foi dada, não violando a palavra, ela deve ser o quê? Cumprida.
Ai, mas eu não acho, eu não penso, eu não concordo, eu não sou assim, eu não penso assim, eu não quero assim. Não muda em nada. Lembra do profeta que falou ao rei Saul: espera 7 dias, eu vou lá a tal lugar e volto para sacrificar contigo. Ele foi. Quando ele voltou, o que o Saul tinha feito? Sacrificado. Da onde o profeta Samuel tirou isso? Do coração dele. Não foi palavra, não foi Bíblia. Ele determinou que em 7 dias faria o sacrifício. Quando ele voltou, Saul tinha sacrificado. Ele olhou para o Saul e falou: meu amigo, eu não pedi para você esperar. Olha, sabe o que é, profeta? É que o povo estava se dispersando de mim, e eu resolvi fazer, porque eu estava com medo. Sabe o que o profeta falou para ele? Tudo bem, até entendo você, mas hoje o teu reinado teria sido confirmado. Por conta dessa ação, por conta dessa loucura, Deus está colocando o outro em teu lugar. Resumindo, meu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Primeira fonte de ordem é a Bíblia. Segunda fonte de ordem é o pastor da igreja. Não importa a igreja, pequena, grande, não importa se o pastor é doutor em alguma coisa ou tem pouca leitura, não importa se é branco, negro, azul, amarelo, japonês, não importa se chegou hoje ou se vai passar aqui 20 anos, ele é a segunda fonte de luz, porque ele vai expor a palavra, ele vai guiar a congregação. Quem está entendendo? Agora, esse mandato, ele vai até quando? Até a sua transferência na nossa realidade. Ai, pastor, passou um pastor tão bom aqui para mim, ele manda todo dia mensagem para mim. Desculpa, mas essa mensagem serve para todo mundo da igreja dele. Para você ela não serve mais. Pode ser bonita, pode ser emocionante, pode ser até agradável, mas ela não tem poder espiritual sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Um pastor pode ter mais de uma ovelha, mas a ovelha não pode ter mais de um pastor. Quem está entendendo? Ah, então se eu assistir, sei lá, vamos falar de um amigo, pastor Adriano que passou aqui, quem conhece ele? Pastor Valquir que passou aqui, quem conhece ele? Pastor, passaram tantos, né? O Eric, que vocês são apaixonados. São excelentes pregadores, mas a palavra deles não tem poder nenhum mais sobre a sua vida. Agora é a minha vez, quem está entendendo? E no dia que eu for embora, nossa, eu gosto muito da pregação do pastor Fatioli, ou ao contrário, não sei, não muda em nada na sua vida, porque eu só tenho autoridade espiritual sobre você enquanto eu estiver aqui. Ah, eu vou mandar dízimo para o pastor Fatioli. Não, você está mandando dinheiro, porque dízimo você entrega aqui, no altar. E esse foi o altar que Deus preparou para você dizimar. Se eu estiver lá em Carapicuíba e você mandar para lá dízimos, ofertas, na verdade você não está dizimando nem ofertando, você está dando dinheiro. Porque dízimo e oferta se dá no altar. Qual foi o altar que Deus preparou para você? Esse aqui. É um assunto. Alguém pode dizer, pastor, e se alguém lá de Suzano, Campinas, São José, Pau dos Ferros, União de Vila Nova, Ponte Rasa, Penha, Burgo Paulista, quiser ajudar o senhor aqui em Bauru? Disse bem, eles vão estar me ajudando, mas eles não poderão receber a bênção nem de dizimista, nem de ofertante, porque essa bênção está com quem? Com o pastor deles, não é comigo. Você está entendendo? Quem entendeu? Ah, eu vou pedir para fulano fazer meu casamento, eu gosto tanto dele. Até pode, desde que o seu pastor assine embaixo. Olha, pode ir, você está com a benção. Aí é válido, porque senão você está fazendo qualquer coisa lá, menos casando. Não estou criando intriga, por favor, estou ensinando você na palavra, a legalidade das coisas. Quem está entendendo? Uma senhora levantou e perguntou ao pastor Jaime de Amorim: pastor, o que o senhor acha de mulher que usa batom? E o pastor percebeu que ela não era da igreja, a igreja era pequena, ela com um traje característico. E o pastor falou para ela, falou: irmã, a senhora já tem uma direção sobre isso. E ela falou com o pastor Jaime assim: mas pastor, o que eu tenho como direção eu já sei, eu quero saber a sua opinião. E o pastor com sabedoria respondeu e disse: irmã, eu não vou te dar a minha opinião, até porque ela não serve em nada para a senhora.
Na verdade, a minha opinião não serve. A opinião que serve para a senhora é a opinião do seu pastor. Está certo ou está errado? Senão vira uma confusão. Pastor, me encontraram na rua e profetizaram. Você está perdendo tempo. A profecia vai sair de quem estiver nesse púlpito aqui. É legalidade, gente. Olha, Deus manda te dizer. Você fala, não, o que Deus manda dizer já está sendo dito lá na minha igreja. Não se preocupe com isso. Ai, pastor, eu não gosto desse tipo de pregação. O Senhor é a minha luz. É a pregação que tem que ser feita. Não dá para escolher a pregação. Amém? Então quando o pastor passar, a gente tem que balançar palmas, tem que carregar no colo. Não é nada disso que eu estou falando. Cada um no seu quadrado. Amém? Tudo dentro do normal, da razoabilidade, do respeito mútuo, da amizade, da consideração. Pastor não é para ser adorado, nem idolatrado. Pode ser convidado para um churrasquinho de vez em quando, não tem problema. Pode ganhar um presentinho, também não tem pecado. Agora, ter o pastor como semideus, errado. Ter o pastor como coisa nenhuma, errado também, porque você está ferindo a palavra. Eu estou falando pastor ou Fatioli? Pastor ou Fatioli? Pastor, porque a palavra de Deus é eterna. Pastor muda, Fatioli muda, mas a palavra vai permanecer sempre aqui. E isso que eu estou passando a você é princípio. Quem está entendendo? Ai, pastor, mas eu não tenho estrutura. Então você não vai poder fazer o trabalho de Deus conforme Ele quer. Lembra do Davi? Davi foi guerreiro, matou gente, rebentou, fez e aconteceu, até que matou o marido da Betseba, ou Batseba, como quiser. Chegou uma hora, todo alegrinho, o pastor dele falou assim, olha, ele procurou na verdade, né? Falou, olha, eu estou pensando em construir um templo para Deus. O pastor dele, muito amigo, né? Falou, tranquilo, constrói, Deus vai se agradar. Logo em seguida veio a palavra, falou, olha, fala para ele que eu não quero não, porque as mãos dele estão sujas de sangue. Ele vai dar o recurso, mas ele não vai construir. Em outras palavras, se você quer a luz, essa luz vai te iluminar em todos os seus caminhos. Se você rejeita a luz, ela vai se apagar para você. Você fica no escuro. Primeira fonte é a Bíblia. Primeira fonte de luz. Segunda é o pastor. Guiado, orientado, inspirado, claro. Tem que ter uma vida santa, tem que ter um bom testemunho, né? Não é qualquer tranqueira também que você vai pôr sobre a sua vida, não é assim. Mas uma vez que ele preencheu os requisitos, e ainda que você discorde do quê? Do penteado dele, da roupa dele. Oh, pastor, o senhor não veio de paletó hoje? Eu não vim, mas nada impede você vir. Você gosta de paletó? Venha você de paletó. Ô pastor, eu não gostei do cabelo de lado, então arrepia o seu. Não tem problema nenhum. Se as nossas divergências elas forem essas, não há justificativa para rebeldia nem desobediência. Por quê? Nós somos seres humanos, a gente sempre vai ter ideias e opiniões diferentes, sim ou não? Sim ou não? Quem gosta de mortadela? Quem prefere queijo? Quem prefere salame? Eu prefiro salame, dos três é salame. Quem prefere salame? Quem prefere mortadela? Quem prefere queijo? Quem não gosta de nenhum deles, está amarrado, em nome de Jesus. Nós podemos ter gostos diferentes, mas a palavra de Deus é uma só e não muda. Amém? Amém? A última fonte, Oséias 2:4, vamos lá? Onde é o livro de Oséias, pastor? Do lado de Daniel. Você sabe o que está sendo gostoso nesta igreja? É que nós estamos podendo transformar os nossos cultos em escola bíblica. Não sei se você está percebendo. Não são cultos de emoção, são cultos de ensinamento. E é o ensinamento que edifica, é o ensinamento que liberta, é o ensinamento que nos aperfeiçoa. Oséias 2:4, do ladinho de Daniel, é coladinho nele. Oséias 2:4, 2:14, meu filho. E pior que eu escrevi 4 aqui mesmo. Mas também com 45 você já começa a ficar meio assim, né? Embora fui no CrossFit, hein? Fui 3 vezes já.
Deu uma raiva tremenda, não consegui nem passar o sabonete na cabeça. Falei para a Lívia, eu não ia lá, não sentia nada. Comecei, estou sentindo dor em tudo, vou parar. Oséias 2,14. Ô pastor, o senhor vai porque gosta? Odeio, mas é necessário, viu irmão? 45 anos eu já não estava pegando mais nem moeda no chão mais. Ó até onde eu estou indo, ó. Eu com 60 estou aqui, ó. Eu com 80 estou aqui, com 90. Então, meu irmão, tem que tomar juízo. Eu falei para a Lívia, eu tenho muitos planos para o meu futuro. Hoje ninguém pode morrer com menos de 100. Não é 100 quilos, não é 100 anos. Fala amém aí. Ninguém pode morrer com menos de 100. Eu não sou um cara burro. Se eu tenho muitos planos para o futuro, eu não quero morrer antes dos 100 anos. Eu posso ficar o dia todo sentado numa cadeira, lendo Bíblia, digitando, orando? Não, eu tenho que fazer isso e também tenho que fazer outras coisas. Porque senão meus planos, eles são só planos e nada mais. Então se eu quero viver bem e viver bastante, eu tenho que começar a mexer o meu esqueleto. E não só eu, você também, viu? Talvez você fala, pastor, minha vida vai ser um sucesso. Numa cama, usando comado e papagaio. Mulher, vem cá que eu estou com vontade de ir no banheiro. Aí levanta o velho da cama. Não, não quero não. E ainda mais ela. A Lívia já faz exercício há anos, irmão. Está aí novona, arrebentando. Eu vou morrer, vou largar ela para casar com o Ricardão? Vou nada. Portanto, eis que eu a atrairei. Vamos voltar para cá. E a levarei para o deserto. E lhe falarei ao quê? Veja só, eu a atrairei e a levarei para o deserto e falarei a quem? Ao coração. Primeira fonte de luz, a palavra. Está dando lição de moral no Gildo aí já, né irmã? Segunda fonte de luz, o nosso pastor. Missionário, pastor Jaime, o pastor local. Terceira fonte de luz, o nosso coração. É aqui que Deus fala. Mas você percebe que nessa ordem, ou esta ordem, ela não pode ser quebrada. Para Deus falar ao coração, e quando Deus fala ao coração, Ele não contraria o nosso pastor, muito menos a palavra que Ele mesmo escreveu. Você está vendo como uma coisa está ligada à outra? Se o que você tem sentido no coração contraria o que o seu pastor tem dito, ou que a palavra já deixou estabelecida, você está sendo enganado. Por isso que o coração é a última fonte, porque ele depende das outras duas. Enganoso é o coração do homem. Por outro lado, maldito o homem que confia. Mas nós temos a última instância, ou a mais importante delas. Qual que é? A palavra. Antes de você ouvir o coração ou o seu pastor, você tem que conhecer a palavra. Conheceu a palavra, acreditou na palavra, você ouve o pastor e é guiado pelo coração. É uma sequência lógica. Uma não vive sem a outra. Uma vez pregando, o cidadão resolveu levantar e sentar na bateria. Mas já aconteceu de tudo nessa coisa que você não acredita. Um dia uma mulher entrou nua na igreja, literalmente. Ainda bem que um obreiro arrumou um lençol, não sei de... Tem obreiro que é mágico, né irmão? Não sei onde o cara arrumou um lençol. A mulher entrou, chegou até a frente, o obreiro levou, arrumou um lençol, cobriu ela, jogou para fora. Vai para lá, Satanás. O outro levantou, sentou na bateria do nada, pregando, ele sentado, olhando para o povo assim. No final perguntou para ele, falou, irmão, por que você sentou na bateria? Que eu senti no coração. Está no crivo da palavra? A Bíblia diz que as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Já errou no primeiro crivo. Segundo, o pastor convidou ele, já foi reprovado pela segunda vez. E foi enganado pelo seu próprio coração. Aqui a Bíblia diz, eu a atrairei, chamarei, convidarei e a levarei para o deserto. Quando é que Deus fala ao teu coração? Na tua intimidade. Deserto é intimidade. Repita comigo, deserto é intimidade. Deserto é intimidade. Você vai pegar tudo que aqui foi pregado pelo pastor, à luz da palavra, e na sua intimidade você vai levar para o coração. Deus vai falando.
Deus vai crescendo. Tem pessoas aqui que, se eu perguntasse, elas teriam até um complemento à palavra que eu estou pregando, dizendo: pastor, inclusive, lembra daquela passagem, assim, assim, assim? Por quê? Porque Deus fala ao coração, só que é na intimidade. Deus nunca vai falar ao teu coração para você desrespeitar uma autoridade constituída por Ele. Deus nunca vai falar ao teu coração para você violar um dos mandamentos da palavra. Isso não existe. Deus nunca vai falar ao teu coração para fazer algo que vai contra aquilo que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo. Então, Deus fala ao coração? Fala. Mas para Ele falar ao coração, você tem que ter superado esses dois limites: a palavra e a direção do seu pastor. Depois vem o coração. Porque quando Saul ouviu o coração, o que ele fez? Sacrificou. Ele desobedeceu o seu pastor e, por consequência, ele violou a palavra. É uma coisa que está ligada à outra. Pedro, por outro lado: mestre, os cobradores de impostos estão aí fora. Jesus era o pastor de Pedro, né? Jesus falou: olha, Pedro, não se importa não, porque de fato a gente não deveria nem pagar, porque os estrangeiros é que pagam o imposto, nós não somos estrangeiros. Mas para não escandalizar, paga. Não arruma encrenca com essa turma não. Pedro foi lá, falou: tá, onde é que eu saco? Qual é o Pix? Jesus falou: pega a vara, vai ao lago, lança, ou a rede. O primeiro peixe que subir, você vai pegar a moeda e vai pagar. Pedro podia ter dito: o senhor está ficando lelé, porque não tem condições. Mas como o Senhor era a sua luz, o que Jesus mandou ele fazer violava a palavra? Não, tinha errado, não tinha nada de errado. Pelo contrário, Jesus tinha autoridade para mandar ele fazer aquilo? Sim. Ele guardou o coração e foi, pescou, retirou. Sabe o que aconteceu com ele? O cumprimento do Salmo 27. O Senhor é a minha luz, e qual é o resultado? A minha salvação. Ele creu, ele obedeceu, Jesus proveu o recurso, e foi a salvação da vida dele. Porque salvação não é só morrer para o céu não. Salvação é todo tipo de livramento. Quer ter uma vida de sucesso, felicidade? Tenha a luz do Senhor, que o Senhor seja a sua luz, por meio da palavra, da autoridade que Ele constituiu sobre a sua vida, e por meio de um coração puro e quebrantado para ouvir a sua voz. Vamos aplaudir a Deus, que é maravilhoso. Coloque-se de pé, por favor. Cussi Júnior 325 é o endereço da Vitória, é a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, e você é o meu convidado a participar dessas reuniões maravilhosas que acontecem sempre aos domingos às 8 horas da manhã. Sou Márcio Fatioli, fico por aqui. Um abraço no seu coração. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.